Glória a Deus, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês essa noite. Noite fria, né? Certa vez o Humberto que é missionário, né? Lá no Senegal, aqui da nossa igreja, lá no Clube Bíblico de Marechal Hermes, foi uma segunda-feira assim mesmo, bem fria. Hoje é quarta, né? Mas naquela ocasião foi uma segunda-feira, né? Lá na igreja de Marechal Hermes, fria, e não tinha muita gente na igreja. E lá sempre era muito cheio de jovens nas segundas-feiras, né? E aí o Humberto, ele falou algo assim que me marcou. Falou algo que me marcou. Ele falou que quando chove, quando o tempo está assim, é porque o Senhor está separando as pessoas para estarem aqui. E vocês estão sendo separados para estar aqui. Fala para a pessoa aqui do teu lado. Você está sendo separado para estar aqui nessa noite. Para ouvir essa palavra, queridos. Porque não existe tesouro maior nesse mundo, mais precioso do que a gente ter a nossa vida respaldada, nossa vida direcionada pela palavra de Deus. Eu sei que tem muitas mulheres aqui, eu estou vendo que o público talvez maior seja de mulheres. Nós vamos ter a unção das mulheres daqui a pouco, né? Para a cantata que ocorrerá no domingo. Então serei breve, né? Minha palavra é uma palavra curta, mas é uma palavra que eu espero que venha abençoar o seu coração. Amém, queridos? Bem, queridos, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias lá em Mateus 6. A gente vai ler do versículo 25 ao 34. Bem, queria compartilhar também algo rapidamente com vocês, né? Ontem à noite, vocês conhecem a Cristiane, minha esposa, né? Conhecem? Grande parte aqui conhece, não é isso? Cris, ela está grávida. Não sei se vocês perceberam, mas está grávida. E ela está esperando o Caleb. Caleb, nome do meu garoto, meu menino, meu garotão. E nessas 2 últimas semanas, Cris, ela tem apresentado assim, uma variação muito grande de pressão arterial. Então, hora está baixa, hora está alta, baixo, alta. E ontem, né, a pressão dela bateu em 18/10. É alta, né, irmão? É alta, né? E aí a gente fomos ali no hospital, né? Ali no Pasteur, bom hospital, inclusive. E quando a gente chegou lá, né, ela estava muito preocupada, ansiosa, nervosa, mas não é para estar, meu irmão? Não é para estar? E, queridos, assim, a todo tempo, assim, Deus me tranquilizava o coração. Me tranquilizava no seguinte sentido, de saber que Ele está tomando conta das nossas vidas. Da minha vida, da vida da minha esposa e da vida do meu filho. E muitas vezes é assim na nossa vida também, né? Nós estamos ansiosos, nós temos nossos problemas. Uma vez eu ouvi algo que assim me marcou profundamente. Cada um tem sua dor, cada um tem seu problema, tem sua dor. Cada um aqui tem a sua dor. Minha dor ontem era aquela. Preocupação, meus irmãos. Para a gente ficar ansioso, é um pulinho. Para a gente ficar nervoso, para a pressão aumentar mais ainda por causa do nervosismo, é o natural, vamos dizer assim, né? Mas graças a Deus, tá? Ela foi medicada e a pressão baixou. E foi um momento interessante, assim, um momento muito, muito bom ali, porque nós tivemos ali a visita ali de 3 mulheres de valor, né? Elas foram lá, ficaram sabendo, aí deram um pulo lá. E aí a gente teve um tempo assim para conversar ali na recepção do hospital. E aí Deus me fez lembrar de algo que aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos. Tinha 12 anos, garoto. Parece que foi ontem, né? Estou com 39. Mas é assim, né? Quando a gente chega a 39, 40, a gente lembra das coisas de 12, 15 anos, parece que foi ontem, né? Mas o tempo passa rápido. E, queridos, quando eu tinha 12 anos, eu estava voltando da escola, eu não tinha 12 anos ainda, eu ia fazer 12 anos.
Estava voltando da escola, aí estava no ônibus, aluno entrava pela frente naquela época, né, não tinha o Rio Card, então a gente entrava pela frente, eu fiquei na frente do ônibus segurando ali naquele ferrinho, do lado daquela cadeirinha, Jesus está chamando, não tinha aquela cadeirinha logo na frente assim? Né, normalmente, estava ali segurando o ferrinho e tal, e voltando da escola, o ônibus ele entrou numa curva, e ele deu uma curva muito fechada, era uma curva muito fechada ali entre Padre Miguel e Bangu. Então ele fez a curva muito fechada, uma velocidade muito grande. Resultado da história, irmãos. Eu estava ali segurando ali aquele ferrinho, e num determinado momento, eu estava ali no ônibus, e no outro, como se fosse um piscar de olhos, quando eu abri, eu olhei assim o teto passando assim em cima. Eu pensei, eu lembro, que coisa impressionante, né? Quantos anos já se passaram? Muitos anos. E aí, eu vi o teto passando assim, eu lembro que eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava no ônibus, eu estou deitado agora, e aí um balde do meu lado, eu estava vomitando, eu pensava, vomitava, e daqui a pouco eu fechava o olho, desfalecia, abria de novo. Quando eu abri de novo, eu vi o rosto da minha mãe. Ela disse que ia estar me vendo hoje pela internet. Se estiver me vendo, mãe, Deus te abençoe. Agora que a gente é pai, a gente sabe a gente imagina o que a senhora sentiu naquele momento. Eu olhei o rosto da minha mãe com aquele rosto apreensivo, olhando para mim assim, meu filho, você está bem? Ô mãe, o que eu estou fazendo aqui? Você caiu do ônibus. Eu fui cuspido do ônibus. Olha que coisa tremenda. É tão tremendo, queridos, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Eu estou contando isso para edificar a sua fé. Sabe por quê? Porque Deus cuida da tua vida nos mínimos detalhes. Coisas que você vê e coisas que você nem vê, você nem sabe. Quantos livramentos Deus já te deu, meu querido? Quantos livramentos o Senhor nos dá? E aí, naquele dia, né, eu lembro que eu sentia muitas dores de cabeça. Resultado da história, né? A gente, pobre, carente, né? Morava lá em Padre Miguel. Aí o motorista não ia me socorrer. Aí alguém mandou parar e tal. Me pegaram no colo, me levaram para o INPS, antigo INPS. Aí lá eu fui medicado, né? E foi lá que minha mãe me encontrou. E aí eu recebi os primeiros socorros e fui mandado para casa. Olha que coisa. Mandado para casa, com dor de cabeça. E aquilo dali foi numa terça-feira. Coitado, e como minha mãe sofreu ali, meu pai, minha mãe, preocupados, né, com aquela minha situação. Na quarta-feira a gente foi no Souza Aguiar. Aí chegamos lá no Souza Aguiar, fizemos uma radiografia, traumatismo craniano, meu irmão. Traumatismo craniano. Uma coisa impressionante, eu fui cuspido numa velocidade enorme do ônibus, caí entre uma árvore e um poste, não tinha calçada, era areia. Quais foram meus machucados? Bati com a cabeça, eu nem imagino como que eu consegui cair daquele jeito, mas eu devo ter caído de cabeça. Arranhei um pouquinho aqui atrás da orelha, um pouquinho aqui no joelho, e mais nada. Isso é um milagre. Só eu ter caído e não ter me arrebentado todo ali foi um milagre. E aí naquela quarta-feira que a gente foi lá no Miguel Couto, ou melhor, no Souza Aguiar, ali no centro, né? E o médico olhou, né, a radiografia, estava com muitas dores de cabeça e falou, olha, não pode fazer nada, ele pode viver e morrer em 48 horas. Viver e morrer em 48 horas. Agora você que é pai, imagina uma mãe, né, e um pai ouvir isso daí, né? Caramba, não é fácil, querido. Oh, meu Deus. E aí, me mandou para casa. Eu também não sabia, né? Fomos para casa, e aí era quarta-feira, queridos. Quarta-feira. Minha mãe escreveu um bilhetinho, né? Mandou para o pastor da igreja, a Igreja Batista de Moço Bonito. E aí a igreja levantou um clamor naquele culto de oração, que nem um culto de oração que a gente está fazendo hoje aqui, né? Quarta-feira. A igreja levantou um clamor, orou. Nosso coração ansioso, meus pais ansiosos, né? E naquela noite eu dormi perfeitamente, tranquilamente. Dormi bem. As dores passaram naquela noite. Me recuperei, passei 3 semanas em casa, não tive sequelas, glória a Deus por isso. Estou aqui hoje, né? E aí agora eu digo para vocês, se não é o cuidado de Deus, meus irmãos, vocês estavam ouvindo alguém pregar hoje aqui que não eu, não é verdade?
Que coisa tremenda. Mas nossa vida, queridos, ela está nas mãos do Senhor. A palavra de Deus fala que nós temos um tesouro tremendo em vasos de barro, que somos nós, que é a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Eu queria deixar uma palavra para os irmãos, também sobre isso, sobre ansiedade. Porque, como eu falei para vocês, cada um tem a sua dor, cada um tem o seu problema, cada um aqui tem a sua dificuldade, cada um aqui tem a sua ansiedade. Porque nós somos assim, não é verdade? Nós temos dificuldade, ansiamos. Muitas vezes nos transformamos em pessoas ansiosas. Mas vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso daí. Mateus 6, de 25 a 34. Olha o tema. Não andeis ansiosos. Quem falou isso daqui? Isso aqui é um sermão de quem, queridos? Jesus. O próprio verbo vivo, a palavra viva. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso de sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o seu reino, e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos repetir esse versículo? É um versículo-chave da Bíblia, queridos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez, queridos? Bem rapidamente. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é a nossa confiança, Pai. A nossa confiança está em Ti, Pai amado. E nós queremos, Senhor Deus, a cada dia, Pai, aumentar a nossa fé, Pai. Ter nossa fé aumentada em Ti, confiar mais, Senhor. Que seríamos de nós, Pai, se não fosse por Ti. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Porque a Tua orientação, Pai, de que devemos lançar todas as nossas ansiedades em Ti. Buscar o Teu reino e ver que todas as demais coisas nos são acrescentadas. Amém, Senhor. Amém. Queridos, como eu falei com vocês, a palavra do apóstolo Paulo nos fala isso daí. Que nós somos como vasos de barro, que temos um tesouro guardado dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus em nós. E quando nós buscamos a direção de Deus nas nossas vidas, queridos, eu digo para vocês, baseado e garantido no que a palavra de Deus nos fala, Deus, Ele sempre cuida de nós. Sempre cuida dos nossos problemas, das nossas necessidades. Lá em Romanos 8, 28, a palavra de Deus fala o seguinte: sabemos que guarde aí, anote para você ler em casa. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Olha que eu amo esse versículo. Sabe por quê? Porque ele é uma promessa para a nossa vida. Que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Sabe o que significa isso daí, queridos? Que aquelas coisas que a gente olha, observa,
na nossa vida, e a gente pensa assim, não, isso é bom, e aquelas também que a gente, isso foi ruim, tudo isso está contribuindo para o nosso bem. Ontem lá no hospital eu estava pensando, poxa, que situação. Com Rebeca, a minha mais velha, não teve nada disso. Mas, queridos, sabe o que Deus estava falando no meu coração, Renato? Eu estou aumentando a sua fé. Eu estou aumentando o seu nível de confiança em mim. O nível de confiança da Cristiane em mim. Então, muitas vezes, né, triste, duro a gente estar no hospital, queridos. Mas quando a nossa vida está diante do Senhor, queridos. Quando a nossa vida está no altar do Senhor, todas as coisas, boas ou, entre aspas, ruins, elas estão contribuindo para o nosso bem. Isso não é tremendo? Não é tremendo? Em relação assim à nossa ansiedade, estarmos ansiosos, saber e entender essa promessa em nossas vidas, queridos, a palavra também nos fala lá em Filipenses 4:13, outra promessa, né? E aí eu queria abrir um parêntese, né? E dizer assim, estude a Bíblia. A gente vai falar um pouquinho disso ainda um pouquinho mais adiante. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, porque a Bíblia é uma grande enciclopédia de promessas para nossas vidas. Lá em Filipenses 4:13 fala que nós podemos todas as coisas em quem? Podemos todas as coisas naquele que me fortalece. E quem nos fortalece, queridos? É o nosso Senhor Jesus. Lá em Salmos, anote aí, tá? Não precisa abrir não, eu leio para o irmão, ouça só com atenção. E leia em casa, com calma. Levanto os meus olhos para os montes. De onde me virá? O meu socorro vem de onde, queridos? Meu socorro vem do... Fez os céus e a terra. Sabe, queridos, tem momentos na nossa vida... Tem momentos na nossa vida que parece que Deus, ele tira tudo assim de perto, né? Da gente, para a gente não se agarrar em nada. Não é assim? Porque a nossa natureza não é assim? A gente não gosta de, quando está com algum problema, se agarrar em alguma coisa? Não é? Às vezes é isso que acontece, a gente quer se agarrar em alguma coisa, mas tem momentos que Deus, ele permite que não tenha nada para você se agarrar. Nada. Nem médico, nem em dinheiro, nem emprego, nem relacionamento, nem finanças. Deus tira, Deus permite que essas coisas saiam. E são nesses momentos preciosos, queridos, que o Senhor permite que nós passamos. Sabe por quê? Porque são nesses momentos que a nossa fé é provada. São nesses momentos que o nosso nível de confiança e de fé no Senhor, eles aumentam. Então, talvez você esteja passando assim uma situação dessa. Senhor, não tem nem para onde ir. Aí eu uso o que a palavra de Deus fala. O próprio apóstolo Pedro. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de salvação? Então, tem momentos que é assim, que a gente não tem o que fazer. Não tem para onde ir. É Jesus e Jesus. Você já viveu isso na sua vida, meu irmão? Eu já vivi isso inúmeras vezes na minha vida. De não ter plano B. Ser a provisão do Senhor Jesus ou nada. E o Senhor, querido, Ele nos ouve quando a gente eleva os nossos olhos aos montes. O nosso socorro vem do nosso Senhor Jesus. E aí, queridos, a palavra também, ela nos ensina algumas coisas interessantes, né? Sobre confiança no Senhor. A palavra nos fala o seguinte, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa força. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa vida, na nossa fraqueza. É assim, porque quando a gente está fraco, na verdade, quando a gente está debilitado, quando a gente está ansioso, quando a gente está com problema, são momentos que nós mais procuramos a quem? A Deus, não é verdade? Olha, querido, eu tenho aprendido o seguinte, que nós devemos procurar o Senhor em todo o tempo. Buscar ao Senhor, a presença do Senhor em todo o tempo. Mas quando nós estamos passando por dificuldade, solidão, rejeição, problemas de família, problemas de saúde, são momentos que mais a gente busca o Senhor. E aí, o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, você está passando, de repente, uma dificuldade, queridos? Busca o Senhor.
O caminho é esse. Não tem para onde ir. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Porque é oportunidade de crescimento na sua vida. Se Deus está permitindo que alguma situação ruim esteja, entre aspas, alguma situação ruim esteja acontecendo, é para que você seja edificado, para que a sua fé seja aumentada, para que você lance toda a sua ansiedade diante do Senhor. Lá em Efésios 6:10, a palavra de Deus nos fala o seguinte: nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Essa é uma orientação para a nossa vida, que a gente se fortaleça no Senhor. Renato, e como que eu faço isso? Como eu posso me fortalecer no Senhor? Meu irmão, é muito simples. Muito simples, né? Muitos aqui já passaram lá pela classe lá de novos, né? E afinal de contas, quem está vindo para a igreja tem que passar por lá, não importa se tem 10, 20, 30, 40 anos de igreja, tem que passar lá pela classe de novos, que é a classe do pastor, e também aqueles irmãos que estão se batizando, eles passam lá na classe de novos. Eu vejo que muitos aqui ou são da classe ou passaram lá pela classe de novos. E lá, queridos, nós aprendemos, nós ensinamos, né, e nós aprendemos que a gente cresce, que o poder do Senhor cresce na gente quando a gente busca Ele na sua palavra. E aí, anota aí para você ler em casa. Lá em Salmo 1, de 1 a 2, a palavra fala o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora presta atenção. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Queridos, é a palavra de Deus. É ela que nos faz vencer. A gente cantou isso aqui hoje, né? Tremendo nesse momento de louvor. É a palavra de Deus que nos faz vencer. Conhecer a palavra de Deus e praticá-la. Porque lá em Salmos também a gente encontra uma orientação de que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O que a luz faz, querido? Ela ilumina. E aí de nós se a gente não tiver essa luz nos iluminando na nossa caminhada, querido. É queda, cai, se machuca. Então a gente precisa buscar o fortalecimento da nossa fé na palavra de Deus. É ela que vai nos fazer vencer, querido. 1, palavra de Deus. 2, oração. Oração. Lembra que agora há pouco eu falei, né? Num culto de oração como esse de quarta-feira, a igreja se levantou, clamou. Queridos, milagre. Traumatismo craniano. Ele era... O médico, de certa forma, naquela quarta-feira, ele até desenganou meus pais. Mandou a gente embora para casa. Quer dizer, talvez ele nem acreditasse muito, mas a igreja estava reunida. A igreja orou naquela quarta-feira, meus irmãos. E estou eu aqui, né? Glória a Deus por isso, né? Oração. A gente tem aprendido aqui na igreja que a oração, apóstolo, é o máximo e o mínimo. Ou o mínimo e o máximo que a gente deve fazer. Lá em Filipenses 4:6, anote para você ler em casa, a Bíblia nos garante: não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, vossos desejos sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Queridos, é oração. Esse momento que a gente tem com Deus, de se abrir, de se derramar, de colocar diante dele as nossas necessidades, de ouvir ele falar também. Lá em Mateus 21:26, a palavra nos fala: tudo que nós pedirmos, tudo aquilo que a gente pedir em oração, crendo, nós receberemos. É a oração, queridos. É a chave para que a gente receba de Deus aquilo que ele tem para nós. Porque as respostas de Deus a gente aprende desde pequenininho, lá no IBCA Kids. Eu aprendi quando era pequenininho com meus pais. A resposta de Deus é sempre sim, não e espere. Sempre. E eu digo para vocês, meus irmãos, nessa caminhada de 39 anos, muitas vezes eu ouvi não de Deus.
Muitas vezes. E muitas vezes eu ouvi o não de Deus sem ter um plano B. O plano A era o plano A, era a única coisa que tinha. Ou era assim, e Deus disse não. Mas, queridos, lembram que a gente leu agora há pouco, lá em Romanos? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele não que o Pai amoroso e cuidadoso me deu nas minhas orações, o tempo passou, sabe, queridos? Eu vi lá na frente que aquele não foi a melhor resposta que Deus tinha me dado. Porque Ele conhecia, Ele sabia do meu coração, da minha necessidade. Ele sabia que se a resposta dele em algumas situações da minha vida fosse sim, talvez eu até tivesse me afastado dele. Então, a oração, queridos, oração. Se fortalecer no poder do Senhor. E por fim, comunhão. É isso aqui, ó. Estamos aqui. Juntos para louvar o Senhor, para ouvir a palavra, para orar, mas nós estamos aqui como um povo, unido, junto. O sangue de Jesus nos fez irmãos, queridos. Você tem um irmão, olha para o teu irmão, que está do teu lado. Ele é o teu irmão. Irmão, feito pelo sangue de Jesus. Irmão na fé. Ontem, quando a gente estava ali no hospital, aquelas 3 mulheres de valor, né? Eu olhei assim para elas, assim, um carinho tão grande. Minha irmã, feita pelo sangue de Jesus. Irmãos que nós fazemos. A palavra de Deus nos fala lá em 1 João 1. 1 João 1, 7. Anote aí, lê em casa. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Queridos, se nós andamos na luz, nós temos comunhão, um para com os outros. Isso aqui é muito importante. Igreja é muito importante. Lá em João 13:35, a palavra de Deus fala que, o próprio Senhor Jesus fala isso, que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meu irmão, a gente precisa ter alguém do nosso lado para a gente amar. E sabe quem Deus te deu para amar, para conviver, para que você abençoe e seja abençoado? Esse teu irmão que está aí do teu lado. Por isso que igreja é tão importante, querido. Por isso que igreja é tão importante. Você vai chegar aqui e você não vai ouvir uma palavra assim, pois estou com um problema no meu relacionamento. Ah, chuta o balde, fila anda. Arranja outro. Nunca você vai ouvir isso aqui. Porque a palavra aqui vai ser sempre, meu irmão, nós vamos orar. Deus vai restaurar. Deus vai fazer de novo. Nós estamos contigo. Vamos caminhar junto, vamos orar. Vamos aconselhar. Igreja, queridos, comunhão, palavra, oração. Tudo isso, querido, são instrumentos para que nós sejamos aperfeiçoados, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós e para que nossas ansiedades estejam sempre sendo lançadas diante daquele cuja presença faz com que a paz preencha o nosso coração. A palavra de Deus fala isso, é a paz que excede todo entendimento. Então, queridos, apesar dos nossos problemas, das nossas dores, que cada um tem, creia que o Senhor é o nosso Deus, que Ele cuida de você. Não estejam ansiosos, queridos. Confiem. O Senhor, a cada momento, tem cuidado de nós. E a gente deve confiar, ter fé, porque Ele vai fazer a sua boa obra na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Queria estar chamando aqui o pastor Marcelo, também o pessoal da equipe de louvor. Eu queria orar com você. Talvez você esteja ansioso, preocupado. Por algo que está acontecendo na sua vida. Vamos ficar em pé. Eu te convido a você lançar toda a sua ansiedade diante do Senhor. A gente vai estar cantando uma canção agora. E eu quero te convidar a vir aqui na frente. Bem rapidinho, né? A gente vai ter logo após, a palavra vai ser passada ao apóstolo, nós vamos ter a unção das mulheres de valor. Mas eu quero te convidar, se você quer lançar
toda a sua ansiedade. Se você entende que você deve buscar um nível maior de confiança no Senhor, vem aqui na frente, a gente vai estar orando por você. Eu vou estar aqui na frente. Eu preciso, querido. Preciso confiar mais no Senhor. E eu quero mesmo subir num nível superior, acima de confiança, de fé na minha vida. Gostaria que o pastor Marcelo estivesse orando nesse momento, nos abençoando. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Deus que cuida de nós. É este amor que tu derramaste sobre a terra, o sangue do teu filho, que as virtudes do teu amor que nos alcançou, que nos alcança através do teu filho, nós recebemos esta noite. E pela tua palavra que liberaste, que, ó Deus, temos que buscar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós estamos aqui buscando em ti, Senhor, a esperança, buscando em ti, Senhor, a confiança, para, ó Deus, estarmos sendo tomados pelas tuas mãos e nos sustentando nesse momento difícil que estamos vivendo. Ajuda-nos, Senhor, a superar, a ser mais que vencedor. Ó Deus, confiamos em Ti, a nossa esperança está em Ti. Visita agora, Pai, a esses que estão no leito do hospital. Ó Senhor, contempla aqui a nossa fé e envia lá um anjo, Senhor, para tocar, para levantar, para sarar, para curar, para equilibrar pressão arterial, para trazer à existência, Deus, um milagre. Pai, aqui também, Senhor, que anjos estejam passeando entre nós aqui, tocando, Senhor, no corpo, aonde há enfermidade, aonde há o mal, Senhor, está se alojando. Em nome de Jesus nós repreendemos e não aceitamos, Pai, nenhum mal que se estabeleça sobre o corpo, Deus, que é a tua igreja, que somos nós, que o teu Espírito Santo habita. Em nome de Jesus repreendemos toda enfermidade, toda alma ferida, doente, amargurada. Receba do teu amor um toque, uma virtude que traga um bom ânimo, alegria, e que levante e sustente na fé, a uma fé viva, eficaz, sabendo que o impossível, aquilo que não existe, vai existir, Senhor. Traga aqueles que saíram de casa, traga aqueles, ó Pai, que estão, ó Deus, com a mente confusa. Renova os pensamentos, liberta a mente, para que eles possam, ó Deus, compreender e voltar para o seio da família. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, te louvamos por aquilo que tu está fazendo, por aquilo que tu fez e que ainda fará.
Mova-se, ó Deus, com teu amor e a tua glória e a tua unção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar o apóstolo que vai dar prosseguimento. Obrigado, Renato, pela palavra. Deus é tremendo, é bom e é fiel. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Sua bondade dura para sempre, de eternidade a eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos acabar cantando esse cântico. Confiarei em ti. Você pode levantar a sua mão e dizer: Confiarei em ti. Eu não tenho que andar ansioso. esta foi a mensagem que Se vou recebemos. ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti. Levante as suas mãos e diga: Confiarei em ti, Senhor Jesus. Confiarei em ti. confiarei em ti. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua bondade permanece para sempre. Você pode se assentar. Irmãos, nós vamos terminar o nosso culto e vamos orar pelas irmãs que estarão fazendo parte do coral e por todos que vão participar. Mídia, som, todos estarão participando no próximo domingo à noite. Quero lembrar os irmãos que aqui ainda há convites. Você que quer convidar um parente seu, um amigo, leve o convite para domingo que vem à noite. Também temos aqui o convite para o pastor Azaf Borba, que vai estar conosco no domingo, dia 4, e na segunda-feira, dia 5. Então você pode levar, convidar pessoas conhecidas para o domingo e para a segunda-feira. E quero dizer aos irmãos também que no domingo que vem, pela manhã, nós estaremos dando posse à nova diretoria, não somente a diretoria da igreja, mas a diretoria dos departamentos, e que estaremos orando pelos casais que fazem aniversário de casamento em julho, no domingo que vem pela manhã, porque à noite vai ser uma programação toda especial
começando às 18h30, com toda a programação voltada para o aniversário da igreja. Vai ser um culto com uma ordem de culto diferente da que estamos habituados. Amém? Então nós vamos orar agora. E eu vou estar liberando a congregação. E aí somente as irmãs e os irmãos que vão fazer parte do programa de domingo que vem, à noite, devem ficar para nós orarmos e ungirmos os irmãos. Levante as suas mãos para os céus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a santa consolação do Espírito do Senhor estejam sobre todos nós que estamos aqui esta noite na igreja, ouvindo uma palavra que diz para lançarmos a nossa ansiedade e confiarmos em Ti, e esperarmos do Senhor a resposta às nossas súplicas, à nossa oração. E Senhor, também sobre os pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Leva-nos debaixo da Tua graça, livra-nos do mal, faz-nos chegar em paz e segurança aos nossos lares. E nós declararemos e declaramos que confiamos em Ti, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Deus os abençoe, queridos. Fiquem à vontade. Vamos aplaudir o Senhor novamente. Eu vou pedir a todas as mulheres que vão fazer parte, aos irmãos que vão fazer parte, que venham aqui para frente, e nós vamos em seguida estar orando pelos irmãos.